Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às aulas de História do segundo ano. E vamos continuar o capítulo 2 do livro didático de vocês, que fala sobre as reformas religiosas e os estados absolutistas. Então a gente começou a estudar na aula passada, o início desse capítulo, e a gente viu o que foi o processo de reformas religiosas que começaram a ocorrer na Europa por volta do ano de 1507. Essas reformas religiosas é que vão fazer surgir uma divisão dentro da Igreja Católica, né? E vai fazer com que essa divisão crie uma nova igreja, novas igrejas que são as chamadas igrejas protestantes. Então, a gente viu na aula passada o surgimento do luteranismo, do calvinismo e de outras também que surgiram em determinados locais da Europa. Então, a gente viu que o luteranismo ele vai surgir ali com Lutero na Alemanha, depois vai se espalhar por outros locais. Na França vai surgir o calvinismo, na Inglaterra o anglicanismo, essa já de uma maneira diferente, porque ela não vai surgir de um descontentamento de membros da igreja, e sim do próprio rei da Inglaterra que havia entrado em conflito com o Papa, com a sede, da Igreja Romana. E aí, a partir de agora, na aula de hoje, a gente vai ver outros movimentos que são menos conhecidos, tá, de reforma religiosa, e depois a gente vai para a contra-reforma religiosa da Igreja Católica e também a formação dos estados absolutistas, tá bom? Então vamos continuar aqui, galera. Ó, a gente vai a partir da página 37, né? A gente já tinha estudado aqui o calvinismo, a Igreja Anglicana, tá? E também a luterana. E aqui a gente vai ver outros movimentos que também fazem parte dessas reformas protestantes, tá? Vamos ler aqui comigo, ó. Entre os movimentos de reforma, alguns grupos se destacaram pelo radicalismo de suas crenças e doutrinas, como os zwinglianistas e os anabatistas. O zwinglianismo, concebido pelo religioso suíço Ulrich Zwingli, daí vem o nome, ó. Essa doutrina caracterizou-se pela negação de muitos rituais católicos, como o culto às imagens e a celebração de missas. Os zwinglianistas defendiam, além disso, que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus, e não a Igreja Católica. Essa doutrina começou a perder espaço quando Zwingli foi morto em uma batalha contra os católicos. Então, aqui mais uma doutrina que surgiu nesse período. Outra foi o anabatismo. Vamos ver o que era. Anabatismo. Os anabatistas, liderados por Conrad Grebel, formaram um grupo divergente do zwinglianismo. Os seguidores do anabatismo, que significa novo batismo, não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, pois acreditavam que somente pessoas adultas tinham condições de decidir sobre sua religiosidade. Eles formavam comunidades isoladas nas quais as atitudes de seus membros eram todas pautadas pela religião. Os anabatistas foram duramente perseguidos, mas vários de seus princípios influenciaram outros grupos, como os batistas e os quakers. Só lembrando, galera, que muitas dessas coisas aqui que esses caras defendiam, hoje em dia elas são seguidas por outros grupos religiosos, né? Como ele fala aqui, né? Os batistas e tal, seguem essa questão aqui de não batizar as crianças, e sim pessoas adultas, né? Porque elas têm condições de escolher qual religião vão seguir. Depois de todo esse movimento, né, de negação a tudo que estava acontecendo na Igreja Católica naquele momento, no século XVI, a gente tem que contextualizar, tá, galera? Que durante os séculos XV e XVI foi um dos momentos em que houve extrema corrupção dentro da Igreja Católica. Então, aquela questão que a gente falou na aula passada, que era da venda de indulgências, se vocês lembrarem, as vendas de indulgências eram o quê? Era a venda do perdão, que se fosse seguir a doutrina católica, esse perdão ele deve ser dado a quem se arrepende de fato de seus pecados, né? Só que nesse período, pessoas que tinham muito dinheiro pagavam a sacerdotes, a membros da Igreja Católica, para ter um perdão, e não era um perdão, como é que a gente pode dizer? É um perdão genuíno, certo?
Era um perdão que era pago para membros e virou um comércio da venda de indulgências, e isso desagradava a muitos membros da igreja que decidiram sair da igreja. E não só isso, né? Outras coisas também, outros rituais da igreja, outras práticas que eram feitas dentro da igreja católica, desagradavam a muitos membros da igreja que decidiram sair e fundar as suas próprias congregações, né? Suas próprias igrejas, tá? E aí a igreja, depois de todo esse período, ela decide estabelecer medidas para conter, né, essa saída de pessoas, de fiéis da Igreja Católica. Esse grupo de medidas que a Igreja toma, ele vai ser chamado de contra-reforma. Né? Se a reforma foi a saída, né, de vários fiéis e a saída de vários religiosos para fundar as suas próprias igrejas, a contra-reforma vai ser um conjunto de atitudes para tentar parar com que a igreja perdesse muitos fiéis e ainda adquirir mais fiéis nas Américas, tá? Vamos ver aqui, ó. No início do século XVI, desculpem, grupos de clérigos católicos tomaram iniciativas com o intuito de renovar a espiritualidade da população. Esses grupos incentivavam os demais membros do clero a realizar com mais fervor as práticas tradicionais católicas, comportando-se rigidamente de acordo com os princípios éticos e morais cristãos, que era exatamente o que não estava acontecendo naquele período no século XV, né? Muitos dos membros da igreja eram corruptos, então eles achavam que se voltassem à tradição antiga, né, de ser totalmente correto naqueles conceitos que eles defendiam, isso traria a população de volta para eles. Continuando. Nessa época, o alto clero deu início à Contra-Reforma, um amplo movimento de reação às críticas que a Igreja Católica vinha sofrendo por parte dos cristãos protestantes e de outros grupos. Com isso, os chefes da Igreja buscaram definir a doutrina católica e estabelecer diretrizes para o embate contra as ideias que consideravam heréticas, como o humanismo, o protestantismo cristão, além do paganismo. Ideias que eles consideravam heréticas. O que é isso, galera? Vamos ver aqui, ó. Heresia. Doutrina ou prática que, de acordo com os teólogos católicos, contraria os dogmas da igreja. Então, o herege é todo aquele que dizia alguma coisa que contrariava o que a igreja pregava, certo? E também ele fala aqui no final também combater o paganismo. O que era o paganismo para a igreja? Ó? Conjunto de crenças que os teólogos cristãos da época moderna consideravam falsas, enganosas, como os antigos cultos germânicos, greco-romanos e orientais. Basicamente, galera, cultos pagãos, o paganismo, era como eles chamavam quem seguia alguma das religiões que já existiam antes do cristianismo, tá? Principalmente aquelas religiões politeístas, os antigos cultos romanos que cultuavam os deuses, né? Júpiter, Saturno, Marte. Então, quem seguia algumas dessas doutrinas ainda, né? Ou outras que não fossem o catolicismo, eram chamados de pagãos, né? Isso era considerado paganismo. A gente tem que lembrar que durante todo esse período foi muito comum a perseguição a pessoas que eram taxadas, eram consideradas bruxas, né? Essas pessoas eram perseguidas, julgadas e muitas vezes, quando elas não voltavam atrás das suas convicções, elas podiam ser até queimadas em praça pública, tá? E basicamente eram pessoas que não seguiam a religião católica, ok? Então não havia, né, liberdade religiosa, as pessoas tinham que seguir a religião do príncipe do local, certo? E vamos continuar aqui, né? A renovação doutrinária. Vamos ler aqui, ó. Entre 1545 e 1563, o alto clero católico reunido na cidade de Trento definiu as bases da Contra-Reforma. O Concílio de Trento reafirmou os dogmas católicos e definiu de maneira expressa as posturas e doutrinas como a caridade, os sacramentos, as missas, o celibato, a catequese e etc.
Aí ele fala aqui, ó, concílio, tem a explicação aqui em cima o que é concílio. Concílio é uma grande reunião, ó, uma reunião deliberativa de cardeais da Igreja Católica, ou seja, os principais membros da Igreja Católica vão decidir qual vai ser o rumo que a Igreja vai tomar a partir dali daquele momento. Então, esse concílio de Trento foi uma grande reunião para dizer como seria a postura da Igreja com a Contra-Reforma. E qual vai ser essa postura? Reafirmar os dogmas cristãos, certo? Investir nessa questão da caridade, né? A Igreja Católica ela era uma das instituições mais ricas e mais poderosas durante toda a Idade Média e a Idade Moderna, né? Mas ela também fazia muita caridade com os pobres. Isso aqui também é um dos traços da Igreja Católica. Ela realmente distribuía comida para os mais pobres, ela abrigava órfãos, então tinha essa questão da caridade. Você vai ter os sacramentos da igreja, né? Aqueles rituais que tem dentro da missa da Igreja Católica, o celibato dos padres, que era algo que estava realmente sendo pervertido durante esse período que a gente falou aqui, século XV, século XVI, em que muitos padres não seguiam mais o celibato. Então também era uma das críticas contra a Igreja Católica, que já não era para seguir, então por que tem essa determinação do celibato? Celibato, galera, é que o padre não pode manter relações sexuais, tá? Então justamente por isso ele não pode se casar, é uma das doutrinas da Igreja Católica. E a catequese, que é o ensino da religião, certo? Então, essas eram as bases do que seria a Contra-Reforma da Igreja Católica. Vamos continuar. A Contra-Reforma determinou que, ao contrário do que pregavam os protestantes, a interpretação pessoal da Bíblia estava ligada ao paganismo e não devia ser tomada como uma visão verdadeiramente cristã. Somente os clérigos da Igreja Católica, por meio da interpretação teológica da Bíblia, é que seriam capazes de interpretar o verdadeiro significado da doutrina cristã. Além disso, a Contra-Reforma conservou as tradições católicas, mas proibiu a venda de indulgências, determinando que elas deveriam ser concedidas pelos clérigos gratuitamente. Então, ó, uma das grandes divergências entre católicos e protestantes é exatamente essa questão aqui da interpretação da Bíblia. Enquanto que a Igreja Católica pregava, né, que ela só deveria ser interpretada por um membro da igreja, ou seja, um padre, né, um bispo, e esse membro da igreja que interpretaria a Bíblia e passaria para os fiéis dentro de uma missa, de um evento religioso, os protestantes já creem que a Bíblia ela deve ser interpretada por qualquer pessoa, né? Então, uma grande divergência. A outra, essa questão aqui da venda de indulgências, que realmente a igreja viu que era uma coisa que era errada, não era de acordo com os seus próprios preceitos e determinou que ela não deveria mais ser vendida, certo? A gente tem aqui algumas imagens, ó. Essa daqui é uma gravura do século XVI que representa membros da Igreja Católica queimando livros de Martinho Lutero, né? Então, pegando os livros do Lutero, né, que falavam sobre as suas 95 teses, a sua ideia sobre religião, e queimando. O outro aqui é um panfleto católico do século XVI que representa os líderes protestantes Martim Lutero, Philippe Melanchthon, Ulrich Zwingli e João Calvino como hereges. Próximos a esses religiosos, há a caracterização de dois seres diabólicos. Ó. Então, colocando aqui que os membros, né, dessas fundadores dessas religiões protestantes seriam pessoas malignas, né? Então, esse aqui era um panfleto católico sobre as reformas protestantes, tá? Um box aqui falando sobre a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, galera, ela é algo interessante porque ela é também parte da Contra-Reforma. Ela é mais uma, como é que eu posso dizer, uma ação da igreja para tentar diminuir, né, as perdas que a Igreja Católica teve na Europa com as reformas protestantes. Vamos ver aqui o que foi a Companhia de Jesus. Ó. Entre as instituições que se encarregaram de divulgar os princípios definidos pela Contra-Reforma, a principal foi a Companhia de Jesus, uma ordem religiosa institucionalizada pela Igreja Católica em 1540.
o espanhol Inácio de Loyola, fundador da companhia, renovou a disciplina clerical ao estabelecer um rigoroso guia de meditações e penitências chamado Exercícios Espirituais. Os membros da companhia eram chamados de jesuítas e participavam da educação catequista, inclusive em missões evangelizadoras por diversas regiões da Europa, da Ásia e da América. Então, qual era o papel da Companhia de Jesus? Era um grupo de padres dentro da igreja católica, era chamado de grupo Companhia de Jesus, e os padres eram chamados de jesuítas. Uma das principais atribuições deles era exatamente isso daqui, ó, a catequese, né? Catequese é o ensino da religião católica para outros grupos, né? Pessoas que não tiveram acesso à religião católica. Então, com todo aquele processo de expansão que estava acontecendo, que a gente viu na aula passada, né? A expansão de países europeus na África, na Ásia e também no século XVI a chegada à América, fez com que eles tivessem contato com diversos povos que ainda não conheciam o cristianismo. Então, a missão desses caras, desses jesuítas, era levar o cristianismo a esses povos que foram dominados principalmente na Ásia, África e na América, tá? Quando a gente estiver estudando sobre a colonização do Brasil, a gente vai ver como esses padres jesuítas eles foram importantes nesse processo de colonização e como eles foram importantes no processo de aculturação indígena aqui no Brasil, como eles ajudaram os colonizadores portugueses a acabar, a destruir com a cultura indígena que existia, tá? Continuando aqui, a gente tem a arte barroca. Vamos ler aqui, ó. Durante o período da Contra-Reforma, predominava na Europa um estilo artístico chamado barroco. Nascido na Itália, foi difundido em vários países do mundo, influenciando a música, a pintura, a escultura e a arquitetura. Vamos ler o texto aqui que fala sobre o barroco. Ó. No final do século XVI, floresce em Roma um novo estilo, a arte barroca, que se desenvolve ao longo do século XVII e durante as primeiras décadas do século XVIII, estendendo-se por toda a Europa, adotando diferentes características segundo a tradição artística do país e a situação social, religiosa e política. A Igreja da Contra-Reforma, os estados absolutistas e a burguesia protestantes apoderaram-se das formas barrocas para utilizá-las como instrumento de propagação de seus valores e como manifestação do poder. Suas principais características são um movimento, a sinuosidade, o exagero, a teatralidade e a suntuosidade. Confere-se prioridade à representação dos sentimentos interiores, reproduzindo inclusive a feiura e o burlesco. Opta-se por um naturalismo que integra a paisagem, como elemento fundamental e substitui-se a perspectiva em diferentes planos por uma composição que tenta representar a profundidade até o infinito. Os jogos de luzes viram protagonista da arquitetura, da pintura e da escultura, estreitamente articuladas e exagerando o dinamismo, o dramatismo e a sensação de apoteose das obras. Aqui é um trecho do livro Atlas Básico da História da Arte, tá? Essa questão do barroco, galera, vocês vão ver muito também quando estiverem estudando literatura, né? A professora de literatura, né, de português, literatura, vai explicar bastante para vocês o que foi esse movimento artístico aqui, como a Igreja Católica ela vai utilizar dessas obras barrocas para divulgar ainda mais, né, a sua doutrina, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. A igreja que buscava reafirmar a fé católica e lutava contra o racionalismo herdado do Renascimento, encontrou no Barroco o estilo propício para a sensibilização das pessoas, pois esse tipo de arte tinha forte apelo emocional e favorecia o fortalecimento da espiritualidade. Então isso é interessante, porque era um momento em que a ciência estava começando a dar os seus primeiros passos de uma maneira mais moderna, certo? A partir das grandes navegações.
E o racionalismo e o humanismo ganhavam muito espaço na sociedade daquele período. Então, a igreja buscou uma forma artística que levasse muito em conta essa questão das emoções, né? E ela vai fortalecer a espiritualidade do ser humano. Então, por isso ela era perfeita para se adequar à Igreja Católica, né? Esse tipo de arte aqui era perfeito porque levava muito em consideração os sentimentos e não o racionalismo, tá? Continuando. Dessa forma, nascido em uma época de intensas transformações sociais, políticas e religiosas, o Barroco foi marcado pela dualidade, razão e fé, equilíbrio e instabilidade, exagero e comedimento, luz e sombra e etc, tá? Aí a gente tem aqui uma imagem, ó, que é desse período barroco, vocês vão dar uma olhada aí no livro, e a gente vai continuar aqui com as perseguições religiosas, tá? Vamos ler aqui, ó. Nos séculos 16 e 17, né, os anos de 1500 e 1600, os europeus conviviam com a intolerância religiosa. Os cristãos, que adotavam doutrinas e ritos considerados heréticos, se confrontavam com os clérigos. Muitos protestantes, por sua vez, perseguiam hereges pagãos. Então, olha só como era a situação. Os cristãos, durante muitos e muitos séculos, eles foram perseguidos, né, porque eram minoria, principalmente em Roma, e foram perseguidos durante muitos séculos porque eram considerados, né, como de outra religião, então acabavam sendo perseguidos. Quando os cristãos se tornam a grande maioria da Europa, né, esses dirigentes cristãos vão acabar perseguindo pessoas que eram de outras doutrinas, como os protestantes. E, por sua vez, os protestantes também perseguiam o que eles consideravam de hereges pagãos. Então, dá para a gente entender que é cada um achando que a sua religião é a mais importante, né? E que, dependendo do poder político, né, que eles tinham, eles acabavam usando isso para perseguir e dominar os grupos menos favorecidos, tá? Aí a gente tem a continuação aqui, ó. Em 1542, a Igreja Católica criou o Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição Moderna ou Santa Inquisição. A Inquisição investigava e perseguia os suspeitos de heresia, obtinha confissões utilizando métodos como a tortura e podia condenar os hereges à morte. As execuções, muitas vezes feitas por meio da cremação em fogueira, eram realizadas em grandes eventos públicos chamados de autos de fé. A Inquisição dispunha também de uma lista de livros heréticos, o Índice dos Livros Proibidos, conhecido como Index, que incluía, por exemplo, obras de Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Lutero e Calvino. Isso daqui, galera, é uma das grandes máculas assim da história da Igreja Católica, porque durante esse período aqui dos séculos 16 e 17, né, funcionou esse chamado Tribunal do Santo Ofício ou Santa Inquisição ou Inquisição Moderna, que basicamente era um grupo de membros da Igreja Católica que julgavam pessoas consideradas hereges. Então, quem eram as pessoas consideradas hereges? De novo, né? Pessoas que seguiam outras religiões, pessoas que eram consideradas pagãos, porque essas pessoas contestavam exatamente aquelas coisas que a Igreja Católica diriam que eram imutáveis, que eram os dogmas da Igreja Católica. E aí, diferentemente do que é hoje em dia, que muitas vezes a perseguição religiosa ela continua existindo, mas de uma maneira velada, lá não, lá existia realmente um tribunal para isso, para julgar, e dependendo da acusação que essas pessoas sofriam, elas podiam ser até queimadas em praça pública, consideradas hereges. Então, isso é uma das grandes máculas da história da Igreja Católica, que queimou pessoas, que matou, assassinou pessoas em nome da fé, né? Inclusive eram chamados de autos de fé. Aquela pessoa ali ela estava sendo queimada, mas porque ela era um herege e ela trazia muitos malefícios para a sociedade, tá? Então, é claro, hoje em dia a Igreja Católica já reviu seus conceitos, ela condena tudo isso que aconteceu no passado, mas a história ela não pode ser apagada, né? É a mesma instituição que cometeu isso no passado, ela continua existindo até hoje. É claro que ela mudou os seus conceitos em relação a esse tipo de coisa aqui, ok?
mas que era extremamente comum nos séculos XVI e XVII. Bruxas e feiticeiras, vamos ler aqui, ó. Muitos cristãos, tanto protestantes quanto católicos, costumavam delatar para os tribunais da igreja ou do Estado qualquer pessoa com atitudes suspeitas que pudessem ser consideradas heréticas. Entre as pessoas mais visadas pelos delatores estavam os cristãos novos, pessoas recém-convertidas ao cristianismo, muitos dos quais eram judeus ou muçulmanos, mas as heresias mais perseguidas eram aquelas consideradas pagãs, como a magia, a alquimia, o ocultismo, a astrologia, taxadas pelos cristãos de bruxaria ou feitiçaria. Então, ficou bem claro, galera, que havia uma grande perseguição contra pessoas que não seguiam a religião católica. Lembrando, hoje no nosso mundo moderno, a maioria dos países, não todos, mas a maioria dos países, ele não tem religião de Estado, ou seja, são chamados Estados laicos. Quer dizer, basicamente, que a gente tem o direito de poder seguir a religião que a gente quiser. Então, você pode ser católico, protestante, seguir a religião islâmica, o judaísmo, o budismo e daí por diante, né? As religiões africanas e daí por diante. Nesse período, a gente tem que entender que eram reinos, depois vão se tornar reinos absolutistas, e a regra era que se deveria se seguir, a população, os súditos deveriam seguir a religião de seu príncipe, a religião de seu rei, certo? Então, pessoas que contestavam isso e continuavam seguindo outros tipos de religião, elas acabavam sendo perseguidas e delatadas para esse tribunal. Principalmente as pessoas que ainda seguiam essas chamadas religiões pagãs, que eram em muitos casos chamados de magia ou alquimia, né? Que aí vão ganhar esse nome de bruxaria, né? As perseguições contra as chamadas bruxas, tá? Continuando, ó. As bruxas ou feiticeiras eram geralmente mulheres que conheciam cultos tradicionais germânicos e técnicas medicinais e farmacêuticas e atuavam como curandeiras, parteiras e conselheiras. Na época da Inquisição, muitas mulheres foram condenadas à morte na fogueira, acusadas de possessão demoníaca e de utilizarem encantos e ungüentos mágicos para prejudicar as pessoas. As perseguições a essas mulheres se intensificaram na Europa, principalmente em momentos de crise social ou de catástrofes naturais, que muitas vezes eram considerados frutos de feitiços e bruxarias, tá? Então eles consideravam essas pessoas como malignas e que quando acontecia algum evento, sei lá, uma tempestade que morria algumas pessoas, alguma coisa do tipo, uma doença que estava dizimando parte da população, eles diziam que isso era obra dos feiticeiros e das bruxas e por isso arrumavam um argumento para poder perseguir e assassinar essas pessoas, tá? Continuando. Sujeito na história. Vamos ver aqui. Menóquio. Vamos ler aqui, galera. Ó. O moleiro Domênico Scandella, também conhecido como Menóquio, nasceu no ano de 1532 na aldeia de Montereale, no norte da Itália. Era um sujeito comunicativo que sempre divulgava ideias religiosas, às vezes profundas, às vezes absurdas, ponto. Costumava desafiar a autoridade religiosa dos clérigos e a fé das pessoas em geral. Muitas vezes seus atos eram repreendidos, mas ele não era hostilizado, tanto que chegou a ocupar os cargos de administrador da paróquia e também de magistrado da aldeia de Montereale. Por conta de suas pregações, no entanto, Menóquio foi acusado de heresia pela Inquisição. Ele foi interrogado e torturado pelos inquisidores, porém, sempre que tentava se retratar, entrava em contradição e novamente pronunciava heresias. Acabou condenado e executado por ordem da Inquisição por volta de 1600, tá? Aí a gente tem aqui a legenda, ó. A história do moleiro Menóquio é atualmente conhecida por meio de informações apresentadas pelo historiador Carlo Ginzburg em seu livro O Queijo e os Vermes, o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela Inquisição, certo? Aqui o livro que tem a história desse cara aqui, como ele foi perseguido, né, por ter essas ideias um pouco diferentes do que a Igreja Católica pregava
na época, tá? Então, galera, até essa parte aqui a gente estudou sobre esses processos de reforma e de contra-reforma da Igreja Católica durante o século XVI e XVII. A partir de agora, no capítulo, a gente vai estudar sobre o absolutismo, né? Que aí já é uma outra questão que trata sobre como na Idade Moderna, na Europa, houve uma mudança na forma de se governar esses locais. A gente tem que lembrar que a gente está estudando exatamente o momento de transição, né? A gente viu no primeiro capítulo a transição entre o feudalismo e a era moderna. Então a gente vai ver agora o absolutismo, que era a forma de governo que passou a ser mais utilizada na Europa durante esse período, tá? Então vamos começar aqui, ó. Os estados modernos europeus adotaram entre os séculos XVI e XVIII um conjunto de práticas políticas chamadas de absolutismo. Esses estados se caracterizavam pela concentração do poder nas mãos do rei, que tinha forte controle sobre a justiça, a elaboração de leis e a administração pública em geral. Basicamente, galera, de uma maneira assim, muito resumida, a gente tem que entender o absolutismo se contrapondo às formas de governo que a gente tem hoje em dia, tá? Então, por exemplo, ele botou aqui bem claro que a característica, né, do absolutismo era que você vai ter nas mãos do rei o controle bem rígido sobre a justiça, a elaboração de leis e a administração pública em geral. Se a gente for pegar e transplantar isso para hoje em dia, a gente, na maioria dos países do mundo, a gente tem uma tripartição de poderes, né? Os poderes são repartidos em três, que são basicamente essas coisas aqui. Você vai ter a justiça, a elaboração de leis e a administração pública geral. Só que a gente conhece por outros nomes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você vai ter o executivo, quem são? A executiva é a administração pública em geral. Quem é que administra o país, os governos dos estados? É o presidente, os governadores e os prefeitos. Tá? Então, esses são os membros do executivo. O outro poder, o legislativo, que são quem elaboram as leis. São os deputados, senadores, que formam o Congresso Nacional. Dentro dos estados, das prefeituras, você vai ter os deputados estaduais e os vereadores, que são quem fazem as leis estaduais e municipais, né? Dentro dos governos e das cidades. E você vai ter a justiça, que são os juízes, os desembargadores, os membros principais da justiça aqui no Brasil, né, que são o STF. Então, você tem três poderes. Você tem uma divisão entre três poderes hoje em dia. Na época do absolutismo, quem é que era o detentor de todos esses poderes? O rei. Por isso que o nome era absolutismo, era o rei que tinha poder absoluto sobre a sua nação. Continuando aqui, ó. A formação do Estado absolutista foi um aprofundamento do processo de desenvolvimento dos Estados modernos. No entanto, apesar de ser classificada como absoluta, na prática a autoridade do rei era limitada. Mesmo sendo a autoridade mais alta do Estado, tinha que respeitar as leis e considerar a tradição e os costumes para não despertar hostilidade entre os súditos. Basicamente, ele está dizendo aqui que havia, mesmo com esse poder absoluto dos reis, ainda havia um certo limite para o que ele poderia fazer. E o que era esse limite? Era que em alguns locais haviam leis escritas que eram passadas com a questão dos costumes, tá? Então, por exemplo, poderia haver num local uma lei que já existia há séculos e séculos naquele local, que era uma questão de costumes. Então, se um rei chegasse ali e tentasse modificar essas leis, talvez não seria muito bem visto pela população geral. E outra coisa que ele coloca aqui também é a questão dos costumes, não se modificar os costumes que era daquele povo. Então, poderia ser visto como uma coisa não tão boa. E os reis, eles tentavam manter esses costumes, tá? Continuando.
Aqui, ó, o aumento do número e da complexidade das instituições do reino inviabilizava a administração direta do soberano em todas as funções do Estado, o que obrigava a delegar poderes aos funcionários que o representavam. Então, isso aqui é interessante que, beleza, o rei ele vai ter poder absoluto sobre todo, sei lá, a França. O cara vai ter poder absoluto sobre toda a França. Mas, diferentemente de hoje em dia, que a gente tem uma facilidade muito grande de comunicação, naquele tempo não tinha. Então, imaginem para um rei fazer com que suas ordens chegassem a todos os cantos do reino da França com uma rapidez que a gente tem hoje em dia, ou pelo menos próximo disso. Então, não era possível. Então, esses reis absolutistas, né, eles começam um processo de delegar poderes para outras pessoas, para que eles sejam os representantes do rei em regiões mais distantes da capital, tá? Então ele coloca aqui, ó, que ele vai delegar esses poderes aos funcionários que os representavam. A gente vai já ver quem eram esses funcionários, tá? Continuando aqui, ó, conflitos religiosos e redefinição de fronteiras. A reforma protestante e a contra-reforma acarretaram profundas consequências na configuração política do continente europeu. Além disso, causaram uma série de conflitos religiosos, entre eles a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu entre 1618 e 1648. Os resultados dessa guerra foram desastrosos tanto com a relação às perdas materiais quanto humanas. As estimativas são controversas, mas acredita-se que esse conflito causou a morte de 4 milhões de pessoas. As regiões centrais da Europa foram as mais devastadas, tendo suas plantações arrasadas. Então, aqui ele coloca um exemplo que esses conflitos religiosos, né, eles vão causar algumas guerras aqui no continente europeu, porque, como eu falei antes para vocês, algumas regiões elas vão se tornar protestantes porque o seu príncipe, o seu rei, ele se torna protestante. Lembrando, né, quando um rei ou um príncipe se tornava protestante, os seus súditos eles deveriam seguir a mesma religião. Então acabava se tornando que havia a possibilidade muito grande de um conflito entre estados, dois estados absolutistas, porque um seguia uma religião e o outro seguia outra. Tá? Então aqui ele vai dar o exemplo aqui dessa Guerra dos 30 Anos. Tá? Vamos ver aqui no box sobre essa Guerra dos 30 Anos. Ó. Vamos ler aqui. Ó. Esse conflito reuniu os protestantes, representados pela Suécia, Holanda, Dinamarca e por uma coligação de principados alemães, que se rebelaram contra a autoridade do imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico. Os católicos, por sua vez, reuniam-se em torno do imperador austríaco e do rei da Espanha, ambos da família Habsburgo. A França, mesmo sendo o maior estado católico da Europa, aliou-se aos protestantes, pois pretendia tomar território dos Habsburgo e enfraquecer tanto a Espanha quanto o Sacro Império Romano Germânico. Então, olha só, uma coisa interessante sobre a Guerra dos 30 Anos. A primeira motivação era a questão religiosa. Então, você vai ter líderes de estados protestantes se insurgindo contra esse Império Austro-Húngaro, austríaco, na verdade, que era um reino católico. Mas o maior país católico daquela região, que era a França, que tinha a maior quantidade de súditos católicos, ele não vai levar em consideração a questão religiosa dentro da guerra. Ele vai levar em consideração, sim, a questão financeira e administrativa, de querer tomar territórios que pertenciam a reinos católicos também. Então, o motivo original da batalha vai ser essa divergência religiosa, mas que dentro dela interesses administrativos vão ser utilizados, como foi pela França, para determinar de que lado da batalha eles iriam estar, certo? A gente tem aqui, ó, uma imagem, ó, da batalha entre católicos e protestantes durante a Guerra dos 30 Anos em 1620, que é uma pintura feita por Peter Snyders no século 17, tá? Galera, é o seguinte, ó, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula, a gente começa aqui a partir da página, deixa eu ver, 42,
em que a gente vai ver aqui essa questão sobre a razão de Estado, né? Vamos estudar, continuar estudando aqui sobre como era a organização dos Estados absolutistas e como eles se mantiveram durante esse período da Idade Moderna, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, pessoal!